sempre muito bom nos reunirmos um sábado de manhã para louvarmos e engrandecermos o nome de Deus. O mundo tem nos imposto a ideia de que nós devemos sempre ter uma rotina diária. Nós temos que ter uma rotina nos estudos, nós temos que ter uma rotina nos exercícios, uma rotina no trabalho. Mas essa rotina talvez tenha nos atrapalhado na nossa conexão com Deus. Essa rotina faz com que a gente não enxergue alguns pequenos milagres que Deus faz todos os dias, a todo momento na nossa vida. Aquele ônibus que foi embora na hora que a gente está chegando no ponto, aquele pneu que fura no meio da estrada, ou até mesmo o leite que derruba na roupa do filho e a gente tem que voltar para trás para arrumar, trocar tudo de novo. E às vezes a gente não entende que talvez pode ser Deus nos livrando de alguma situação, algum perigo, qualquer circunstância ali na frente. Nós vivemos uma rotina até na Nova Semente. Nós chegamos, somos super bem recepcionados. Chegamos aqui, o ministro fala, o pastor vem, ora, oferta. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você de fato sentiu a presença de Deus na sua vida? Aquele momento, aquele arrepio de falar assim: nossa, Deus está comigo, Deus se faz presente. Eu queria viver algo diferente com vocês hoje. Eu queria propor que você desligasse o seu celular, que você esquecesse tudo que está ao nosso redor aqui nesse momento, as pessoas, a igreja, esquece tudo e se conecte simplesmente com Deus. Talvez algo que a gente não faça por muito tempo, porque quando estamos em casa, vamos ler nossa meditação ou a lição da igreja, qualquer coisa que seja, a gente tem um horário, temos que seguir um cronograma, temos uma rotina. Mas aqui eu quero sair dessa rotina. Eu queria dar 1 minuto para você se conectar com Deus, só você e Deus. Nesse 1 minuto a banda vai fazer um fundo musical, o pessoal da mídia vai apagar um pouco a luz aqui, vai diminuir. No final desse 1 minuto, nós iremos cantar uma música que fala sobre a bondade de Deus, de um Deus que faz milagres pela gente o tempo inteiro, do nosso acordar até mesmo o nosso deitar. Vamos viver esse momento juntos. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Esse Deus é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fogo
tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos lá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos lá, mais uma vez. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tua bondade me seguirá por todos os dias. Vamos lá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu quero ouvir só a igreja agora. És fiel. És fiel em todo tempo. Com todo fôlego que tem, Vamos todos. eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. João, no capítulo 16, no verso 32 e 33, dizem assim: Eis que vem a hora, e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essas palavras de Cristo, elas têm ecoado por gerações, há mais de 2000 anos. Me lembra até uma música do Jader muito bonita, que diz assim, que sempre me emociona: as palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. E são palavras difíceis de assimilar, porque por um lado, elas nos trazem esperança. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
mas por outro lado vem com uma afirmação que é difícil de aceitar, que é a de que nós teríamos aflições. Muitos aqui estão passando por aflições nessa manhã e têm buscado em Deus esse bom ânimo que muitas vezes não é natural para nós sentirmos, né? Parece difícil quando as coisas estão difíceis para a gente. Hoje eu estava meio desanimado para vir para cá, confesso para você. Minha humanidade falou um pouco mais alto. A gente está se preparando para uma programação de evangelismo muito especial que vai acontecer no domingo com os Calebs na Avenida Paulista. E eu peguei meu carro para buscar minhas caixas de som para a gente usar no domingo aqui na Paulista. Fui buscar, elas estavam emprestadas para um evento de uma comunidade religiosa adventista que não tinha muitos recursos para alocação de equipamento de áudio. A gente emprestou o equipamento e usaram lá. E aí me disseram que eles tiveram um problema técnico e uma caixa tinha sido queimada. Falei, bom, eram 4, queimou uma, tem 3, dá para a gente usar ainda. E eu fui lá para buscar, peguei a Camilinha e fomos com o nosso carro. Chegando lá, fazendo os testes, a gente percebeu que 3 estavam queimadas e só uma estava funcionando. O meu sogro é pastor, mas antes trabalhava na área de tecnologia. Então ele já foi, desmontou as caixas, a gente foi atrás de peças. Passamos um tempão do dia tentando arrumar, não conseguimos. E aí eu voltei de Peruíbe para São Paulo, com um carro cheio de caixas de som, todas queimadas. Frustrado, queria muito que tivesse dado certo. E aí pensando um plano B que não fosse oneroso para a igreja, por conta do momento que a gente está passando de construção e tudo mais, né? E aí no caminho para casa, vindo para Nova Semente, porque a gente teria ensaio do Ministério de Louvor, no rodanel devagarzinho, uma carreta veio me fechando assim e amassou o nosso carro inteirinho. Pegou a traseira e foi amassando até a parte da frente e detonou o nosso carro todo ontem. E aí desmarcamos o nosso ensaio. O carro que havia sido roubado há uns 20 dias atrás, que depois a polícia achou e a gente contou o testemunho aqui. E eu fiquei triste, sabe quando bate aquele negócio ruim, fiquei brocochô. A gente comprou esse carro não tem 2 meses, vai fazer 3 agora. E aí fomos para casa e a gente estava pensando, o que eu diria para vocês hoje? E eu escolhi esse texto para dizer, tenham bom ânimo porque Cristo venceu o mundo. E essa não é uma frase que ele disse no sentido assim, olha, eu consegui, você também consegue. Não, é no sentido de, eu consegui e estarei com você e por isso você vai vencer o mundo. Então tenham bom ânimo. E é com esse espírito de oração que eu peço que você se ajoelhe, porque agora nós vamos juntos orar para que Deus esteja conosco e para que esse bom ânimo venha do céu e para que Ele nos preencha. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, porque o Senhor tem nos preservado e por isso estamos aqui. Mais uma vez o Senhor ontem deu um livramento para mim e para minha família, nós não nos machucamos, ninguém se feriu. E tantos outros livramentos foram estendidos a todos esses que estão aqui, adorando o Seu nome nessa manhã. Como seres humanos eu confesso ao Senhor, muitas vezes tem sido difícil manter o bom ânimo, porque a gente é falho, a gente é fraco, a gente é pequeno. E tudo que eu peço para o Senhor é que o bom ânimo venha do céu e que preencha o nosso coração. Para que assim como o Senhor venceu o mundo, nós possamos vencer e dar testemunho do Senhor, do que o Senhor é capaz de fazer em nós e através de nós. Nós nos entregamos ao Senhor, entregamos essa comunidade de fé ao Senhor também. Assim como a liderança dessa igreja, a equipe pastoral, que muitas vezes tem enfrentado suas lutas, e são lutas que nós não entendemos. É uma luta muito maior do que a nossa, é a luta do bem contra o mal. Nós pedimos a Tua força, a Tua paz e o bom ânimo que vem do Senhor. Assinamos essa oração no nome de Jesus. Amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ao analisar a história deste mundo, eu confesso que tenho a vontade de poder ter participado de algum desses momentos que aconteceram. Momentos que mudaram a história do mundo, momentos de decisões importantes. Um desses momentos está relatado no livro de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Jesus estava num povoado, Betânia. E ele estava naquele momento na casa de um homem chamado Simão, conhecido como Simão o leproso.
naquele momento, em uma reunião, eu imagino aquela cena e eu gostaria de estar naquele momento para poder entender e ver e sentir aquele momento. As pessoas ao lado de Cristo, contemplando Ele ali, entra uma mulher com um vaso na mão. Imagino que chamou a atenção das pessoas quando ela começou a entrar. Com um vaso de alabastro. Dentro daquele vaso tinha um perfume caro, caríssimo, nardo puro. As pessoas olharam, alguns acharam estranho, e eu gostaria de estar naquele momento para olhar nos olhos daquela mulher. Ela olhou para Cristo, imagino que escorreu uma lágrima nos seus olhos. Ela pegou aquele perfume e ungiu a Cristo. Algumas pessoas repreenderam ela naquele momento. Questionaram. E Jesus, ele disse: por que questionam? Ela fez algo de bom para mim. E isso será lembrado. Gratidão. Foi a maneira dela expressar naquele momento. Talvez por uma oração atendida, por a cura de um amigo, por uma bênção recebida, por um milagre que aconteceu na vida dela. Eu não pude estar naquele momento, mas eu estou aqui agora com vocês. E ao olhar daqui, eu vejo que cada um tem um motivo para agradecer a Deus. Por algo que aconteceu durante a semana, por uma oração, ou por um pedido que nós estamos fazendo, mas temos a certeza de que Deus vai nos abençoar. Este é o momento que nós, como igreja, temos de agradecer a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Eu fico imaginando o sentimento daquela mulher. Aquilo não era nada para Cristo, mas era tudo que ela tinha. Neste momento, os diáconos têm a oportunidade de passar as salvas, para que nós tenhamos a oportunidade de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, seguindo a orientação. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer.
Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos concede bênçãos. Muito obrigado porque o Senhor está conosco, transformando diariamente o nosso coração e o nosso ser. Como igreja, nesse momento, estamos aqui para te agradecer por toda a graça recebida, por todas as providências mantidas por ti. Abençoe cada um que está aqui nessa igreja e aqueles também que nos assistem. Que o Senhor esteja conosco, dando aquilo que nós precisamos, dando aquilo que nós temos mais a necessidade. Que o seu amor esteja com o nosso coração, nos abençoando como indivíduo, como família e como igreja. Em suas mãos nos colocamos, te adoramos e te louvamos. Não merecemos nada disso, mas pelo sangue derramado na cruz de seu Filho amado Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Existe uma música muito conhecida de nós no Inário, que é assim: porque Ele vive. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã. Em suas mãos agora está. Essa música, ela foi escrita em um momento em que Jesus conversava com os discípulos, quando os discípulos descobriram que Jesus seria morto. E Jesus estava acalmando eles. Falou assim: não, eu não estarei mais entre vocês, mas eu estarei sempre com vocês. E é por isso que nós cantamos essa música num tom de celebração, porque com a certeza de que Ele vive, nós podemos crer que existe um novo amanhã. Amém? Vamos celebrar essa música, vamos levantar para cantarmos ela junto. Filho amado para sofrer.
porque Ele vive, posso crer no amor, porque Ele vive, temor não há. Minha vida não terá razão, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E é com essa certeza de que Ele vive que nós pedimos para viver algo novo. E que Jesus possa transformar a nossa vida para que nós possamos um dia chegar no céu e vivermos algo ao lado dele, algo novo, algo diferente do que a gente está acostumado aqui embaixo. Aqui é muita dor, muito sofrimento. Que Ele possa invadir o nosso coração com esse desejo. E as mulheres começam cantando. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos todos. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver
algo novo. Faz meu coração arder, Senhor. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo E é com essa intenção que nós temos de viver algo novo. Que Jesus, pela sua graça, pela sua bondade, Ele nos chama para sentar à mesa junto dele. A mesa na Bíblia é a casa de Deus. Na Bíblia, a igreja é como simbolizada como uma mesa grande, uma mesa que tem lugar para mim e para você, uma mesa que tem lugar para todo mundo. E Ele já está lá sentado nessa mesa. E diferente de tudo aquilo que a gente imagina, Ele não está lá para ser servido, Ele está lá para servir. E eu entendo que Ele deixa uma mensagem para a gente nos dias de hoje, para que a gente possa servir uns aos outros, para que a gente possa amar uns aos outros. E eu te pergunto, você tem amado o seu irmão? Você tem servido o seu irmão? Essa mesa já está pronta. Ele já está sentado nela nos aguardando. Você está preparado para isso? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Amém por isso. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do
Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Santo Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa novamente. Obrigado pelo privilégio de poder vir aqui te adorar. Obrigado também, bom Deus e Pai, porque para termos acesso à Sua casa, nós não precisamos atender a nenhum requisito, a nenhum padrão. A única coisa que precisamos fazer é nos dispor a dirigir a este lugar. Obrigado por nos receber, Pai. A nossa oração nesta manhã mais uma vez é que ao estarmos em Sua casa diante do Senhor, que o Senhor continue falando conosco, assim como fizeste através dos louvores, através das orações, mas que agora o Senhor faça por intermédio da Tua palavra. Humildemente suplicamos isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Que bom te encontrar aqui, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito bastante conhecido e claro, que é o de que eu e você tenhamos sempre que estamos aqui, uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Queridos, estamos dando continuidade à nossa série Encontros Inesperados. Uma série onde temos analisado alguns encontros que Cristo, nosso Senhor e Salvador, teve com algumas pessoas. E como esses encontros impactaram a vida dessas pessoas. Se hoje fosse o seu último encontro com Jesus, o que você faria? Pense um pouquinho. Se hoje fosse a última possibilidade que você tivesse de vê-lo, de se encontrar com Jesus, de ouvi-lo, de conversar com Ele, como você agiria? Na semana passada eu fiz uma pergunta e permitam-me repeti-la. Quantos encontros eu e você tivemos com Cristo nessa semana que passou? E em respeito às visitas, eu disse que essa pergunta e essa reflexão é importante, porque desses encontros que temos com Cristo, é desses encontros que nós saímos fortalecidos, moldados, transformados e restaurados por Ele. E ao estudar e pensar a respeito disso, eu me deparei com um pensamento de Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador batista do século XIX. E Spurgeon disse o seguinte: se uma igreja vai cumprir os propósitos de Deus, devemos treiná-la na arte santa da oração. E ele continua: creia, se uma igreja não ora, ela está morta. O que Spurgeon quis dizer com isso? Ele diz que a adoração que eu e você oferecemos a Deus, ela não deve se restringir aos momentos em que estamos reunidos aqui no templo, na igreja. Mas que a oração, a adoração que prestamos a Deus, ela deve acontecer e decorrer de toda a semana. Porque se isso não acontecer na minha e na sua vida, existe uma grande possibilidade de eu e você chegarmos aqui na reunião de adoração para comungarmos entre amigos e irmãos, e nós não acharmos que nada do que está sendo feito aqui serve para mim e para você.
Porque se eu e você não adoramos a Deus em casa, há uma grande probabilidade de acharmos uma série de defeitos ao chegarmos aqui. O pastor Josanã Alves, um dos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, ele diz que a adoração começa em casa. E falando sobre isso no sermão dele, ele diz que o culto de adoração no sábado deveria ser como que a cereja no bolo, a sobremesa. Porque ao longo de toda a semana eu e você caminhamos com Deus. Isso implica que a adoração que acontece aqui no sábado, ela não vai depender tanto do desempenho do louvor, do ministério de louvor, do orador, mas trata-se do relacionamento que cada um de nós, eu e você, temos com Deus ao longo de toda a semana. Quantos encontros eu e você tivemos com Cristo ao longo da semana? Queridos, entendamos e reflitamos. Há um primeiro encontro e chegará o último. E entre ambos todos temos muitos outros. Alguns inclusive são radicais e determinam mudanças no rumo da minha e da sua vida. Mas apenas um encontro pode transformá-la em uma vida plena e eterna. É o encontro com Jesus Cristo. E nessa manhã, nós vamos estudar juntos mais um desses encontros, que trouxe transformação e mudança de vida. Por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, o capítulo 19. Nós leremos a partir do versículo de número 1, uma história bastante conhecida. Uma das características do Evangelho de Lucas, ele não foi uma testemunha ocular de Cristo, mas ele empreendeu uma grande pesquisa, consultou pessoas que foram testemunhas oculares de Cristo, que falaram a respeito da sua vida, a morte, da sua ressurreição, e então ele escreve o seu Evangelho. Lucas escreve o seu evangelho visando atingir um público rejeitado, aqueles que eram chamados de gentios, ou seja, os não-judeus. E o interessante é que no evangelho Lucas vai apresentar Jesus vencendo, não pelo poderio militar, pelo poderio político, mas ele apresenta Jesus Cristo vencendo pelo perdão, valendo-se de um amor sacrificial, que vai em busca até mesmo daqueles que, aos olhos humanos, eram tidos como menores. É por isso que no Evangelho de Lucas, eu e você vamos ver Cristo atendendo e prestando muita atenção em pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Pobres, mulheres e crianças. Esse relato que nós vamos ler é a história de Zaqueu, eu e você conhecemos muito bem. Era a última vez que Cristo passava por Jericó, logo Jesus Cristo seria crucificado. Pouco tempo depois de passar por Jericó, Cristo seria crucificado. Queridos, aquele era o dia de salvação que estava sendo oferecida, não só a Zaqueu, mas a toda aquela cidade, a sua população. E, consequentemente, a família de Zaqueu. Eu não sei se você parou para pensar, mas hoje Jesus Cristo passa pela Jericó da minha e da sua vida. E a grande pergunta que eu e você precisamos fazer, será que eu e você aceitaremos a salvação? Se hoje fosse o meu e o seu último encontro com Cristo, será que nós o aceitaríamos? Zaqueu queria agarrar aquela chance. E o texto bíblico ele apresenta isso para nós. E nós vamos ver alguns pontos, pela graça de Deus, que evidenciam que Zaqueu queria agarrar a chance de ter um encontro com Cristo. Vamos à leitura, versículo 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Versículo 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Uma história bastante conhecida. O texto bíblico começa dizendo a nós, no versículo 1, que Jesus atravessava a cidade de Jericó. O significado de Jericó é lugar de fragrância. Diferente da Jericó que eu e você encontramos no Antigo Testamento, depois que a cidade foi reconstruída, essa cidade era uma cidade de lazer, de comércio, era a cidade da riqueza. Em Jericó existiam teatros, existia até um hipódromo para as famosas corridas de cavalos. Era uma cidade fronteiriça, ou seja, naturalmente em Jericó havia uma alfândega. E o texto bíblico diz que Jesus Cristo estava atravessando aquela cidade. E se a gente parar para pensar, quando Cristo estava atravessando aquela cidade, nós podemos entender que Deus estava visitando Jericó, por meio do Verbo encarnado, através de Jesus Cristo. Mas, queridos, quando nós lemos brevemente esses 10 versículos, nós encontramos em alguns desses versículos, alguns obstáculos que Zaqueu teve que enfrentar para encontrar a Jesus Cristo. E o versículo 2 apresenta para mim e para você o primeiro obstáculo: a profissão e o status social de Zaqueu. O texto bíblico diz para mim e para você que Zaqueu tinha um nome que significava justo e puro. Diz que Zaqueu era um homem extremamente rico. E a sua profissão era chefe dos publicanos. O que isso significa? Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos da Receita Federal de Roma, do Império Romano. E, queridos, não há problema nenhum aqui com a função. Não há problema nenhum aqui com a sua profissão. O grande problema está em como Zaqueu e os outros cobradores de impostos exerciam a sua profissão. E eu estou dizendo isso não da minha cabeça, mas a Bíblia atesta isso para mim e para você. Se nós voltarmos ao capítulo 3 de Lucas, nós vamos ver que João Batista, ele precede Jesus Cristo, ele é enviado por Deus para preparar a vinda de Cristo aqui. E quando quando João Batista está trazendo a sua mensagem de preparação, um convite ao arrependimento e mudança de vida, o capítulo 3, ali por volta do versículo 10, diz que as pessoas vão olhar para João Batista e dizer: mas olha, o que é que nós precisamos fazer para ser salvos? E diz que depois que a multidão faz essa pergunta, um outro grupo se aproxima de Jesus Cristo e faz uma pergunta parecida. E eram justamente os publicanos, os cobradores de impostos. E eles perguntam para João Batista: e nós, para que nós sejamos batizados, para que a nossa vida seja transformada, o que precisamos fazer? João Batista vai dizer claramente: não cobrem mais do que o estipulado. Percebe? O problema não estava na profissão e nem na função, mas na maneira como eles exerciam o seu trabalho. O próprio Cristo nunca foi contra a cobrança de impostos, a arcarmos com os meus e os seus deveres como cidadãos e cidadãs. Você se lembra do episódio quando eles perguntam para Cristo: nós devemos devolver impostos? Mateus capítulo 22, em especial o verso 21, Jesus Cristo vai dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Uma informação importante, por que não dizer uma curiosidade? Queridos, haviam 2 tipos de coletores de impostos. O primeiro deles era os gabai. Os gabai eram responsáveis por cobrar impostos gerais, digamos assim, por cobrarem os tributos e impostos oficiais. Eles cobravam e arrecadavam impostos sobre propriedades, rendas e o imposto censitário, que era o imposto que os adultos tinham que pagar. E é interessante que nesse meio, no exercício da função dos gabais, pelos impostos serem tributações oficiais, tendo os seus percentuais estabelecidos, havia um menor nível de corrupção. Mas havia um segundo grupo de coletores de impostos, que eram os chamados os mouques. Os mouques, eles cobravam impostos de importações, exportações, bens para o comércio interno, tudo aquilo que era transportado pelas estradas. Eles estabeleciam então as suas cabines, e ali nas estradas e nas pontes eles taxavam animais, eixos de carros de transporte, tarifas sobre encomendas, cartas e tudo o que se conseguissem taxar. E diferente do que acontecia na coletoria e na cobrança de impostos dos gabai, os mouques, eles tinham uma tributação extremamente arbitrária e injustificada. E aqui havia um grande nível de corrupção.
Porque o império não estabelecia os percentuais de cobrança. E talvez alguns estejam pensando, tudo bem, pastor, mas qual a importância disso? Como eu disse, 2 tipos de coletores de impostos, os gabais e os molques. Nos molques haviam 2 tipos, os grandes molques e os pequenos molques. Olha aí no texto bíblico, o versículo 2 diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Portanto, Zaqueu era um grande molque. Ele contratava outros coletores de impostos que trabalhariam para ele. E estes homens, como diz ali o que acontecia, eles tinham o poder de cobrar os impostos como bem entendessem. Mas se você voltar na sua Bíblia, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 5, verso 27, diz que Jesus de repente chega diante de um homem chamado Mateus. E diz o texto bíblico que ele era coletor de o quê? Coletor de impostos. E o evangelista vai narrar de modo bastante preciso e exato que Mateus estava na coletoria. Mateus estava na sua o quê? Na sua banca, na sua cabine de coleta de impostos. Jesus Cristo simplesmente olha para Mateus e diz: vem e segue-me. Zaqueu provavelmente era um grande molque. Enquanto Mateus, que foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo e aceitou prontamente, era um pequeno molque. E é por isso que as pessoas, ao olharem para Cristo, convidando um cobrador, um coletor de impostos, como Mateus, para ser um dos seus discípulos, ficarão em choque. Se o primeiro obstáculo que Zaqueu tinha para ver e encontrar Jesus era a sua profissão e o seu status, o versículo 3 vai dizer para mim e para você que o segundo obstáculo que ele enfrentou foi a multidão. O texto bíblico diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia, por conta da multidão. A multidão impedia e não permitia que Zaqueu visse a Jesus Cristo. E quando eu e você pensamos nisso, será que eu e você não estamos sendo constrangidos pelas multidões que nos cercam, seja de parentes, amigos, a opinião pública, seja a pressão do grupo? Será que isso não tem me impedido e te impedido de nos achegarmos a Cristo de fato e de verdade? Qual é a multidão que te impede de se achegar a Jesus Cristo? Mas é interessante notar que no Evangelho de Lucas, e isso vai aparecer nos outros evangelhos também, nós vamos sempre encontrar Jesus Cristo rodeado de multidão. O pastor Igor trouxe para nós uma mensagem do encontro que Jesus Cristo teve com a viúva de Naim. E se você voltar e ler aquele relato, no capítulo 7, verso 11, logo no início do relato, vai dizer que Jesus Cristo estava rodeado de numerosa multidão. E permita-me perguntar, você já viu multidão de uma pessoa, sim ou não? Sim ou não? Não. O autor aqui, ele se vale de um pleonasmo, de um exagero, para mostrar que era muita gente. Numerosa multidão estava ao lado de Cristo. Mas o interessante é eu e você pensarmos, será que eu e você estamos na multidão que segue Jesus Cristo? Em qual grupo da multidão que segue a Cristo eu e você estamos? Qual é a motivação que eu e você temos para estar na multidão que segue a Cristo? Eu não gosto muito de trazer respostas minhas, mas as respostas da Bíblia. E o próprio Evangelho de Lucas apresenta para mim e para você 3 grupos, e o porquê de 3 grupos, o porquê esses 3 grupos, seguiam a Jesus Cristo. O capítulo 5, verso 1 de Lucas diz que as pessoas estavam na multidão para ouvir a palavra de Deus. O mesmo capítulo 5, versículo 15 vai dizer que as pessoas estavam na multidão ao redor de Cristo para o ouvirem e serem curadas por Ele. E no capítulo 6, verso 19 de Lucas diz que muitas pessoas estavam na multidão, porque de Cristo saía poder e Ele curava a todos. Porque eu e você estamos na multidão. Nós estamos na multidão para ouvir a Jesus Cristo, para ouvir a sua palavra. Estamos porque nós queremos ser curados. Ou eu e você estamos na multidão porque sabemos que Deus, porque Cristo tem poder. Atribui-se a Bob Marley a seguinte frase:
Muitas pessoas amam o poder, mas poucas têm o poder de amar. Porque aqui eu e você estamos na multidão? Porque servimos a um Deus que é todo poderoso? Fato é, queridos, que quando Zaqueu esteve diante desse grande obstáculo que era a multidão, ele superou isso, porque ele tinha por objetivo ver a Jesus Cristo. O terceiro obstáculo que impedia que Zaqueu visse a Jesus Cristo, era a sua condição física. O versículo de número 3, na parte final, vai dizer que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Provavelmente, de acordo com as estatísticas e informações da época, se Zaqueu era um homem de pequena estatura, talvez ele medisse no máximo 1,5 metro, ou provavelmente menos que isso. E diante dessa dificuldade, a sua condição física, Zaqueu corre, sobe num sicômoro para ver Jesus Cristo. E se você não parou para pensar ou nunca te contaram sobre isso, Nova Semente, o nome da Nova Semente tem em perspectiva esse momento. Quando um homem sobe em um local ali escondidinho para ver a Jesus Cristo. O nome Nova Semente decorre disso, de uma semente que vai crescer, germinar e propiciar que outras pessoas tenham acesso ao Evangelho. E Zaqueu se vale então da sua dificuldade, da condição física. Ele sobe em uma árvore e ele transforma o seu problema em um instrumento para se aproximar de Cristo. Além da sua profissão e status, além da multidão e da condição física, um outro problema, um outro obstáculo que impedia que Zaqueu visse a Jesus Cristo era o orgulho. O texto bíblico diz que Zaqueu era um homem extremamente rico. Mas diante disso, Zaqueu toma a decisão de correr, já que ele não conseguia furar a multidão, o bloqueio da multidão, e se aproximar de Cristo. O texto bíblico diz que ele corre e sobe em uma árvore. O grande problema, queridos, é que para um homem que tinha a função que Zaqueu tinha, o status que ele possuía, correr naqueles dias era algo incomum e, por que não dizer, inconcebível. Ainda mais para um adulto, um funcionário público. Mas Zaqueu abriu mão da sua vaidade, do seu orgulho, porque ele tinha o desejo e o anelo de ver a Jesus Cristo. Zaqueu correu para ver Jesus, pois deixou-se levar por sua curiosidade. O grande teólogo João Calvino disse: a curiosidade e a simplicidade são uma espécie de preparação para a fé. E queridos, nós vemos isso nitidamente se manifestando na atitude que Zaqueu teve naquele momento. Zaqueu provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Zaqueu provavelmente, ao ver aquela multidão se aproximando, tinha ouvido o cego Bartimeu, quando Jesus está se dirigindo a Jericó, clamando: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem compaixão e misericórdia de mim. Zaqueu viu as mulheres saindo de suas casas, os homens deixando os seus afazeres, as crianças correndo para ver aquele homem. Quem é esse tal de Jesus? Será que Zaqueu não estava naquele grupo de publicanos que ouviu a pregação de João Batista e que perguntou: o que é que podemos fazer para sermos salvos e ser batizados? Ou será que você acha que Zaqueu não sabia que Cristo tinha chamado um parceiro, um par seu, Mateus, um coletor de impostos como ele, para ser um dos seus discípulos? É interessante que essa atitude curiosa e simples, ela é típica da atitude das nossas crianças. E talvez seja justamente para que sejamos como elas, porque Cristo disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Lucas 18:17. Deus espera que eu e você tenhamos essa atitude, e essa foi a atitude que Zaqueu teve. Mas o versículo 7 apresenta um último obstáculo para mim e para você. Eram os murmuradores. E o que aquelas pessoas estavam dizendo? Eles estavam dizendo: olha, Jesus Cristo não pode se reunir com esse homem. Jesus está se hospedando na casa de um homem pecador. Queridos, os murmuradores normalmente são aqueles que se enxergam como justos, os únicos merecedores de salvação. Você já ouviu aquela expressão, a última bolacha do pacote? Esses são os murmuradores.
Eles normalmente olham com um olhar de acusação e dizem para aquele que está ao seu lado: olha, esse ou essa é pecador. E eles olhavam para Zaqueu e diziam: ele é indigno. Mas o interessante é que aqueles que acusavam e diziam que Zaqueu era indigno de salvação eram aqueles que tinham sido chamados pelo próprio João Batista de raça de víboras. Eram aqueles a quem Jesus Cristo tinha dito que eles pareciam como um sepulcro, caiados, belos por fora, mas podres e destruídos por dentro. Esses murmuradores se achavam melhores do que os outros. Mas Zaqueu enfrentou todos esses obstáculos para que pudesse ver a Cristo. Mas o texto também nos apresenta uma segunda perspectiva. Essa história mostra para mim e para você a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. O versículo 5 vai dizer que quando Jesus olha para Zaqueu, ele busca Zaqueu antes mesmo que Zaqueu achasse que estava buscando a Cristo. Sem que Zaqueu esperasse, Jesus Cristo viu Zaqueu primeiro. Jesus Cristo teve a iniciativa daquele encontro. A história mostra claramente, queridos, para nós, que Ele veio salvar o perdido. Porque Jesus vê onde ninguém olha e chama onde ninguém ousaria chamar. É por isso que o texto diz que Jesus Cristo para debaixo da árvore. E você consegue imaginar o desespero, o espanto de Zaqueu. Zaqueu conhecia aquela região, ele sabia estrategicamente onde estava aquela árvore. Provavelmente enquanto criança e adolescente já tinha brincado naquela região, subido naquela árvore outras vezes. Zaqueu corre para lá e sobe, pronto a ficar escondidinho, só para que ele pudesse ver a Jesus. Mas o texto bíblico diz para mim e para você que enquanto Cristo vem caminhando, de repente ele se para, levanta o seu olhar e olha para Cristo. Provavelmente você já viu algum vídeo que mostra, às vezes, algumas pessoas fazendo algum tipo de pegadinha. Eles chegam em um lugar muito movimentado e de repente param e começam a olhar para cima. E ficam olhando, fazendo como que estão vendo alguma coisa e de repente um grande grupo de pessoas vai parando ao redor. E a atenção daquelas pessoas é dirigida para aquele lugar. Quando Cristo olha para Zaqueu, automaticamente as pessoas têm o mesmo gesto. Imagine o sentimento de raiva, de vergonha de Zaqueu. E muito provavelmente as pessoas começam a olhar e ridicularizar Zaqueu. Zaqueu que tinha como nome e significado de puro e justo, mas por ser um cobrador de impostos, tido como um pecador, comparado às prostitutas, era ridicularizado por todos, provavelmente foi ridicularizado naquele momento. Mas Jesus olha para Zaqueu e mostra que a salvação é urgente. E diferente do que todos esperavam que Jesus Cristo fizesse, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, é agora, não tem mais tempo. Hoje é dia de salvação na sua casa. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo para Zaqueu: não perca a oportunidade. E queridos, Jesus Cristo diz a mesma coisa para mim e para você hoje. Lá em Hebreus capítulo 3, verso 8. Ele vai dizer: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. No mesmo capítulo ele vai repetir isso por 3 vezes, versos 8, 15 e no capítulo 4, verso 7. E interessante que isso ecoa e reverbera o Salmo 95, verso 8. Deus diz: Anderson, se hoje você ouvir a voz de Deus, filho, não endureça o seu coração, se entregue a Ele. O profeta Isaías diz: busque o Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Hoje é dia de salvação para mim e para você. Busquemos ao Senhor, queridos. Mas Jesus Cristo, o texto também mostra na parte final do versículo 5, que Jesus estava determinado em salvar a Zaqueu. E ele mostra para Zaqueu que ele queria ter comunhão com ele. E é por isso que ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque eu preciso ficar na sua casa. Queridos, entenda isso. Esse é o único relato bíblico em que Cristo diz que Ele vai na casa de alguém, que Ele se convida para ir à casa de alguém. Jesus Cristo não era como a população preconceituosa. Jesus Cristo deixa claro que Ele veio buscar não aqueles que se acham justos e bons, mas Ele veio buscar e curar aqueles que são o quê? Doentes. Ele veio buscar aquele que está perdido.
Jesus Cristo evidencia e mostra que estava determinado em salvar Zaqueu, quando ele entrega o presente da salvação para Zaqueu. Ele diz: hoje a salvação veio à sua casa. Queridos, Zaqueu não foi salvo por conta da sua religião, por conta de uma vida certa ou por conta das suas obras. Efésios, Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Ele diz: Anderson, você não vai ser salvo por obras, para que você não se glorie, nenhuma outra pessoa se glorie. Queridos, entendamos, Zaqueu não foi salvo porque doou metade dos seus bens, mas ele foi salvo porque creu o quê? Em Jesus Cristo. É por isso que Tito, Paulo escrevendo a Tito, vai dizer, capítulo 2, verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa. Foi justamente isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu foi salvo porque o Salvador, que procura os perdidos, encontrou um pecador que busca um recomeço. E por fim, quando olhamos para a história de Zaqueu, nós percebemos evidências claras de que a salvação havia chegado à vida, ao coração, à mente e à família de Zaqueu. O versículo 6 diz para mim e para você que depois que Zaqueu desce, ele recebe Cristo com alegria na sua casa. Depois que ele responde ao chamado de Jesus Cristo, sem questionar, sem titubear, ele traz à sua vida o preço de ser um discípulo de Cristo. Você se lembra do que o próprio Cristo disse? João registrou as palavras de Cristo, João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lucas, no capítulo 9, Jesus vai dizer, a partir do versículo 23, aquele que quiser ser o meu discípulo, ele precisa carregar a sua própria cruz. Ele precisa renunciar, negar algumas coisas e então me seguir. Essa história mostra para mim e para você que quando Zaqueu recebeu Jesus Cristo em sua casa, ele recebeu Cristo não apenas no seu lar, não apenas na sua mente e no seu coração, mas ele recebeu Jesus Cristo em sua vida por completo. Zaqueu abriu a sua vida para que Jesus entrasse e restaurasse cada área que fosse necessária. Afinal, Zaqueu reconheceu que nenhum arrependimento genuíno sem reforma e mudança. Não há arrependimento sem reforma, sem mudança, sem transformação. Queridos, não há encontro com Cristo sem mudança e sem transformação. Se eu e você dissermos que nos encontramos com Cristo, mas não houve mudança, não houve reforma na minha e na sua vida, alguma coisa está errada. Porque aonde quer que Jesus Cristo chegue, Ele não nos deixa como nós estamos. É o que nós sempre dizemos e pregamos aqui. Cristo sempre vai nos aceitar como estamos, mas Ele não vai deixar que nós permaneçamos dessa forma. E foi justamente isso que aconteceu com Zaqueu. Quando Cristo chega na vida de Zaqueu, há uma grande transformação. O coração de Zaqueu é aberto para que ele possa socorrer os necessitados. Zaqueu foi cheio de amor, generosidade e disposição em dar. Aquele que outrora agia para tomar das pessoas de modo injusto e errado o que era delas, agora ele não pensa só em si, mas ele passa a pensar nos outros. O que começa a governar a vida de Zaqueu é o amor e não mais a ganância. O que é que tem governado a minha e a sua vida hoje? Será que é Cristo que tem a primazia na direção e governo da minha e da sua vida? Ou será que são os nossos instintos carnais, a nossa vontade? Será que são os nossos gostos, os nossos desejos? Será que é aquilo que é pautado e ditado pela sociedade? Ou será que a minha e a sua vida é governada e dirigida por Cristo? Uma outra evidência no texto que mostra que a salvação tinha chegado à vida de Zaqueu é que Zaqueu toma uma decisão de corrigir as falhas do seu passado. Zaqueu quis corrigir todos os erros que ele tinha cometido.
É por isso que quando vemos uma pessoa convertida, se ele era desonesto, por conta da ação de Cristo na sua vida, ele se torna honesto. Zaqueu tomou uma decisão de reparar os erros do passado. E ele diz: Senhor, eu vou pegar metade de tudo que eu possuo e eu vou entregar isso aos pobres. E Senhor, se eu lesei alguém, e com certeza Zaqueu tinha lesado, ele diz: eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu queria limpar o seu passado, Zaqueu queria limpar o seu nome. O que Zaqueu almejava, queridos, era uma vida nova e certa. A palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo eu e você podemos ser novas criaturas. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Diariamente, Anderson, se entregue para que você seja uma nova criatura. A grande pergunta: será que eu e você aceitamos uma nova vida em Cristo? Hoje? Agora? Esse encontro de Jesus com o chefe dos publicanos nos mostra que Zaqueu desceu da árvore um homem, subiu de volta à vida um discípulo. Zaqueu foi transformado pelo poder de Deus. Através daquele encontro inesperado, quando Cristo para debaixo da árvore, e aquele que esperava ver Jesus é visto por ele. Através daquele encontro, Zaqueu se torna um discípulo, um aprendiz, um seguidor de Cristo. A história encerra e termina com o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se nós fôssemos olhar para o Evangelho de São Lucas e procurar o verso central, o verso principal, nós poderíamos dizer que é esse versículo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando Cristo vem em mim, em sua direção, para me salvar e te salvar, queridos, Ele nos chama pelo nome. Não nos esqueçamos, ainda hoje em 2025, Ele continua fazendo isso. Jesus Cristo continua caminhando pelas Jericós modernas. Jesus Cristo continua caminhando pelas ruas de São Paulo. Ele continua caminhando pela rua Cubatão. Ele continua caminhando hoje aqui dentro. Ele olha para os galhos das nossas defesas emocionais, das nossas dúvidas e dos nossos muros. Ele olha para mim e para você e diz: filho, filha, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Eu quero entrar na sua vida. Queridos, isso mostra claramente que você também foi visto hoje. Você não é invisível para Deus. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a minha vida. Creiamos, queridos, Ele continua nos vendo. Ele nos chama. Ele quer entrar na nossa vida. É por isso que no livro da revelação de Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3:20, Ele vai dizer: Anderson, eis que estou à porta e bato. E se você ouvir eu batendo, se você ouvir a minha voz chamando, filho, então, e você a tomar a decisão de abrir a porta, eu vou entrar e cear com você, e você comigo. Mas, queridos, Ele sempre respeita a minha e a sua decisão, a minha e a sua escolha. Há alguém aqui disposto a abrir a porta para que Cristo entre hoje, traga salvação à sua vida e à sua casa? Você quer atender o chamado de Jesus hoje? Você quer descer das árvores das suas justificativas e permitir que Ele entre em sua vida, em sua casa, em sua história? Hoje a salvação pode entrar em sua casa. Jesus Cristo quer entrar na minha e na sua vida. O grande ponto é: eu e você permitiremos ou não? Zaqueu reconheceu que precisava de Jesus Cristo em sua vida. Ele entendeu que para haver mudança e salvação, era necessário uma pessoa ocupando o primeiro do seu lugar, e essa pessoa era Cristo. Eu quero fazer um convite a você, se você, assim como Zaqueu, entende que você precisa de Deus. Eu quero convidar você a cantar, assim como o nosso ministério de louvor, a canção Preciso de Ti.
reconhecendo que eu e você precisamos dele, precisamos do perdão de Deus. Pedir que Deus quebrante o meu e o seu coração. Demonstrar e colocar diante de Deus o anseio, o desejo que eu e você temos dele. Reconhecer que distante do Senhor não há salvação. Reconhecer que sem Deus eu e você não podemos viver. Nós podemos até fingir que vivemos, ou viver de acordo com os padrões do mundo, caminhando para a destruição. Eu e você precisamos declarar que compreendemos que sem Deus não vale a pena existir e continuar caminhando neste mundo. Queridos, peçamos a Deus e clamemos: Senhor, por favor, nos escuta. Toma conta da minha vida, guia e me dirige. Que Deus nos abençoe. E as mulheres começam. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti.
Santo Deus e Pai, assim como acabamos de declarar, nós reiteramos, Pai, nesse dia. Nós precisamos do Senhor em nossa vida. Porque assim como Zaqueu compreendemos e entendemos que sem o Senhor caminhando ao nosso lado, guiando, dirigindo, norteando e balizando a nossa vida, nós caminharemos para a perdição, para a destruição. É bem verdade, bom Deus e Pai, que assim como aprendemos, ao Te receber em nossa vida, nós precisamos nos render e nos submeter ao Senhor. Permitir que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos lapide, que o Senhor nos molde. E é por isso, bom Deus e Pai, que clamamos: traga salvação a cada um de nós nesta manhã. Traga salvação a cada um de nós, a cada família neste dia. Que o Senhor continue, bom Deus e Pai, nos guiando até que o Senhor volte. Que a Tua bênção, a Tua paz permaneça com cada um de nós. Nós rogamos e agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Essa é a nova semente. Uma experiência real e transformadora com Deus. Que você tenha um bom restante de sábado na presença dEle.